Bom, completei 6 meses de Portugal, então achei que seria um bom momento para vir aqui, finalmente, falar sobre essa minha mudança, trazer um pouco do que me motivou a vir para cá, como que foi o processo, parte de documentação, como que é o trabalho, como que é viver aqui. E um dos pontos que eu acho bem interessante também de trazer, porque quando eu tava nesse processo eu não encontrei muitas informações, que é falar sobre a minha gata. Quem me conhece sabe, eu não teria vindo sem ela. Então, esse é um tópico muito importante que eu quero trazer aqui, como foi essa experiência, desde o preparo no Brasil, todo o processo, né? Como que ele precisa ser feito, quanto custa, enfim, depois eu pretendo fazer um vídeo talvez mais específico sobre todo esse processo de transporte de pet. Mas quero tentar começar do começo para que eu consiga compartilhar com vocês exatamente como que foi essa decisão de vir para cá, morar em Portugal, viver aqui, como que tá sendo isso e quem sabe daqui para frente compartilhar um pouco mais da minha vida aqui. Então, por isso eu decidi abrir um canal para falar só desse meu processo de imigração e eu queria começar com esse vídeo, já que depois de 6 meses morando aqui, agora eu consigo falar um pouco melhor sobre quais são os prós, quais são os contras, como é a vida mesmo aqui em Portugal, em Lisboa, que é onde eu vivo, compartilhar um pouquinho com vocês esses altos e baixos da vida do imigrante. Começando do começo, mais ou menos no final do ano de 2023, eu recebi uma proposta de trabalho. Para quem não sabe o que eu faço, eu sou arquiteta. Essa empresa de engenharia entrou em contato comigo e me ofereceu essa proposta para começar a trabalhar aqui no mês seguinte. Era dezembro de 2023, eles queriam que eu começasse a trabalhar aqui em janeiro de 2024. Era uma oportunidade interessante, mas que eu não estava buscando. Eu estava trabalhando numa empresa no Brasil na época, na minha área, na área de tecnologia, na minha área de especialização. E quando eu recebi essa proposta, eu comecei a pensar, por que não? E aí, nesse meu processo de decisão e de avaliação mesmo sobre essa vinda, sobre trabalhar num país onde eu não conhecia quase nada, já tinha vindo para Lisboa, para Portugal, a turismo, mas um dos pontos principais para minha vinda era mesmo viabilizar a vinda da minha gata comigo. E a todo momento eu joguei pro universo, assim, se der tudo certo com o preparo da Catarina, é porque é pra eu ir. Se alguma coisa não der certo, eu não vou. Então, pra quem não sabe, esse processo de levar o seu pet para um outro país, saindo do Brasil, é muito burocrático. É muito caro, leva tempo. E o seu animal de estimação não está com todas as vacinas em dia, você tem que fazer todo um preparo e uma atualização dessas vacinas, né? Eu pretendo fazer um vídeo específico sobre o preparo do animal de estimação para uma mudança, porque no momento que eu tava nesse processo, eu não encontrei muitas informações, ou as informações que eu encontrava eram muito básicas e não refletiam a realidade. Então, depois que eu tive essa experiência, eu sinto que tem mais coisa para compartilhar e que pode estar aí disponível para quem precisa passar por esse processo também. Principalmente se você tem um gatinho assustado, estressado, que nunca andou de avião, arisco, enfim. A Catarina é um amor de gata, assim, muito carinhosa. Inclusive, ela tá aqui, ó, enquanto eu falo com vocês. Ela é realmente um amor, desde que ela não saia do conforto dela. Eu acho que isso é comum para muitos gatos. São raros os gatos que não se incomodam com barulho, com estar fora do seu ambiente, mas a Catarina em específico, ela é bem assustadinha. A gente já teve algumas experiências, né, mudando de casa, assim, lá por São Paulo mesmo, onde eu morava no Brasil, e sempre foi muito estressante. Então, eu sabia que não seria um processo fácil, mas tem muitos pontos importantes para reforçar e acho que merece um vídeo só sobre esse assunto. Me fala aí se vocês têm interesse, eu já penso em fazer, mas se vocês tiverem algumas dúvidas específicas sobre esse processo, deixa nos comentários que eu vou tentar incorporar nesse vídeo e deixar ele o mais rico em termos de informações e conteúdo o possível. Mas então, voltando, a minha condição para vir para cá, topar esse desafio, era que a minha gata viesse comigo desde o primeiro dia. Eu comecei a me informar e entender mais a fundo o que seria necessário para ela vir comigo, e em paralelo, eu fui entendendo junto com a empresa quais eram as condições de trabalho, quais eram os requisitos em termos de documentação, quais eram os processos que
eu precisaria passar para minha chegada aqui, de fato, exercer uma profissão no país. Era tudo novo para a empresa também. Ela abriu esse escritório em Lisboa e começou a recrutar as pessoas. Eles também estavam entendendo quais eram os requisitos, né, em termos de documentação. Então esses dois processos eles foram correndo em paralelo, né? O meu processo particular com a minha gata e o processo de documentação e visto, né, e legalização da minha vinda junto com a empresa. Foi um longo processo até a gente entender quais eram os documentos necessários, quanto tempo ia levar. Eu não vou entrar muito nos passos para obtenção do visto de trabalho, porque eu acho que isso é muito particular e eu sei que não é a realidade da maior parte de pessoas que decidem imigrar para Portugal. Também não vou entrar muito no detalhe porque a empresa que fez todo esse processo, né, de suporte aí na obtenção do visto, que eu não tenho boas referências para passar. Depois também, se vocês tiverem interesse, eu posso falar um pouquinho mais sobre os tipos de visto. Não sou nenhuma especialista. O intuito desse vídeo é mais compartilhar com vocês como foi esse meu processo, né? Então não dá para eu deixar de falar sobre o processo de visto. Mas então, como eu falei, esse processo de obtenção do visto, ele é burocrático. Existindo uma proposta de trabalho, a gente teve que anexar todas as condições dessa proposta de trabalho no pedido de obtenção do visto. Todas as minhas informações, as informações da empresa, foi enviado para o consulado. Então, todo esse processo foi feito, eu ainda estava no Brasil. Aí você já pode imaginar que tem o prazo do consulado de analisar a documentação, e aí você envia o seu passaporte. Depois disso, uma vez aprovado o visto, eles enviam o passaporte de volta. E só depois disso que eu pude comprar passagem, porque enquanto eu não tivesse o meu passaporte em mãos, eu não poderia viajar. Foi um longo processo. Então, voltando na linha do tempo, eu recebi a proposta em dezembro de 2023. O processo de obtenção do visto, ele tinha, a partir do momento que eu apresentasse a documentação completa, um prazo de mais ou menos 2 meses para sair. Demorou mais do que isso. E em paralelo, eu tinha o processo de preparação da minha gata, e também tinha prazo ali específico, desde a primeira vacina, da inserção do chip. Depois disso, você precisa esperar um processo, esperar o tempo ali para fazer um exame, e esse exame vai confirmar que o seu animal de estimação está protegido e em condições de viajar para outro país. Todo esse processo com a gata também tinham prazos a serem respeitados, né? Então, foram correndo esses dois processos em paralelo. Enquanto isso, eu analisando apartamento, mas ao mesmo tempo eu não podia fechar nenhum contrato de aluguel com muita antecedência, porque além do risco do meu visto não ser aprovado, mesmo que pequeno, existia esse risco. Quanto antes eu alugasse um apartamento aqui, antes eu ia ter que pagar aluguel sem estar usufruindo do imóvel. E aí, convenhamos que estar no Brasil, ganhando em real, pagando um apartamento em euro, não é a melhor das condições. Então, eu realmente deixei e tive que deixar, na verdade, essa organização de apartamento e compra de passagem para o último momento, porque realmente dependia da obtenção do visto e da finalização do processo de preparação da minha gata. Como eu falei, eu joguei pro universo. Se fosse pra dar certo, ia acontecer nos prazos corretos. Se fosse pra eu estar aqui, ia dar tudo certo. Né, princesa? Dá oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal. Bom, enquanto eu aguardava o consulado para análise do visto, análise e a obtenção do visto, ao mesmo tempo que eu aguardava o prazo das vacinas e os prazos necessários, né, para liberação da Catarina, eu sabia que o meu maior desafio seria todas as horas de voo que eu precisaria enfrentar com a minha gata. Eu acho que isso era o que, no final das contas, me deixava mais ansiosa, assim. Claro que existia o seu desafio, né, por trás de trabalhar num país onde você não conhece a cultura organizacional corporativa, né? Trabalhar com pessoas novas, normas e regulamentações de um país que você não conhece, mas não era o que mais me deixava ansiosa num primeiro momento. Como eu falei pra vocês, a Catarina é uma gata um pouco mais assustada, então eu iniciei um terceiro processo, um trabalho ali comportamental com a minha gata, que consistia em treinos semanais para estimular ela com a caixa de transporte. Nesses treinos eu contei com a ajuda de muitos profissionais, para não falar anjos. Depois eu vou fazer questão de trazer mais um pouco de detalhe para vocês e compartilhar também os contatos dessas pessoas, caso você esteja aí se preparando para passar por algo parecido. Desde veterinários, especialistas em felinos, em comportamento felino, até profissionais dedicados a treinamento e cuidado com gatos, né? Então foi um processo assim bem personalizado pra gente fazer
todo tipo de reforço positivo possível dentro do prazo que eu tinha pra diminuir o estresse, diminuir a estranheza, né, e o desconforto com a caixa de transporte, porque realmente com o ambiente, assim, né, dentro da aeronave, não tinha como saber como ela ia reagir. Todo esse processo de preparo da minha gata era o que mais me deixava, assim, preocupada. O tempo necessário, né, foi passando, o visto foi aprovado, eu avancei para a última etapa do processo, que era justamente a compra das passagens, tanto a minha quanto a da Catarina. Pra quem não sabe, o animal de estimação também, né, você tem que comprar uma passagem pro seu pet. E nesse momento eu já estava com o apartamento alugado. Depois eu também quero falar um pouco mais em detalhes como que foi esse processo de alugar um apartamento ainda estando no Brasil. Eu fiz muitas e muitas pesquisas, existem N formas de você fazer isso acontecer. Eu fiz tudo por conta, então eu quero compartilhar como que foi a minha experiência, porque foi muito positiva. Tem algumas dicas também pra dar pra vocês, mas pra mim era muito importante já chegar no meu apartamento telado, porque depois de todo o estresse, eu sabia que seria um estresse, um desconforto, né, pra Catarina. É claro que tudo isso vai depender da forma como você fez esse processo de locação à distância, do proprietário, da pessoa que tá ali por trás te atendendo e alugando, né, esse imóvel pra você. Eu dei muita sorte. Quando eu olho pra trás, eu tenho a certeza que tudo aconteceu da forma como deveria ter acontecido. Eu me preparei e coloquei todas as minhas condições para que essa vinda acontecesse da forma como precisaria acontecer para eu estar aqui hoje. Uma das condições era encontrar um apartamento onde o proprietário topasse fazer a instalação das telas de proteção para mim antes mesmo de eu estar no imóvel. Também foi uma coisa que deu super certo. Chegado o dia da viagem, estava tomada por esse sentimento, né, de ansiedade, de preocupação. Eu tive a ajuda de pessoas incríveis. Toda a minha família esteve ali por mim, mas uma amiga em específico, que foi quem me acompanhou do Brasil até aqui, nessa mudança maluca, foi quem de fato, me trouxe toda a segurança que eu precisava pra chegar até aqui. Amiga, te amo. Eu vou tentar encontrar, mas eu vou deixar alguns highlights desse processo aí no meio do voo, assim, com a Catarina. É engraçado porque agora eu olho pra trás e eu dou risada. Mas tudo que eu podia ter feito pra fazer esse processo menos traumático possível eu fiz. Inclusive, comprei um assento com mais espaço pra que a Catarina pudesse ficar mais confortável, eu mesma ficar mais confortável. Se eu passei 2 horas no assento, foi muito. Mas depois que eu cheguei aqui, essa minha amiga que me acompanhou, ela passou uma semana aqui comigo, acho que deu um pouco menos de uma semana. Foi muito incrível porque os primeiros dias, aquela loucura, né, de você conhecer o lugar onde você vai morar, sua nova casa, seu novo bairro, coisas que são importantes dentro da sua casa, né? Então, foi muito importante ter a presença dessa minha amiga aqui. A gente conseguiu aproveitar também essa primeira semana, porque eu ainda tava num processo de me estabelecer, finalizar toda a parte de obtenção de documentação legal, que eu só poderia finalizar estando aqui, mas que era necessário para começar a trabalhar. Depois que eu cheguei aqui, eu ainda levei 2 semanas para conseguir começar a trabalhar. Então, esses primeiros dias com a minha amiga aqui foi muito importante. Literalmente, na primeira noite, dormindo aqui, teve um terremoto. Ou foi 24 ou 25 de agosto, agora não me lembro. Mas teve um terremoto de uma magnitude considerável. Foi por volta das 5 da manhã. Estávamos nós três dormindo, eu, Catarina e minha amiga. E simplesmente a cama começa a balançar, a gata começa a correr assim. E eu já acordei surtada, pensando que o apartamento tava caindo. E já assim, incrédula, achando que eu tinha caído num golpe, que o apartamento era antigo, que a estrutura era ruim. Quando na verdade não, estava acontecendo um terremoto de uma magnitude alta, que só depois a gente foi descobrir o que que era de fato. Então, já foi assim uma primeira experiência muito inusitada, que a gente não esperava, obviamente. E de novo, agora olhando pra trás a gente dá risada, foi engraçado, mas na hora foi um pouco assustador pensar assim. É um pouco assustador pensar que na sua primeira noite, depois de você mudar de país, você já vai passar por essa experiência de sentir um terremoto. Depois disso, de fato, eu comecei a me preparar
preparar para viver num novo país, fazer tudo que era necessário para eu conseguir me sentir em casa e chamar esse lugar de casa. Acho que aí dá para começar a falar sobre o apartamento em si. Eu já aluguei um apartamento mobiliado, mas claro que sempre tem algumas coisas para você organizar, para você ajustar, né, deixar do seu jeito. E aí você começa a entender como é que funciona o mercado, como é que funciona o comércio, como é que funcionam as relações, né, e vizinhança. Então as primeiras semanas foram baseadas nisso, entender essa dinâmica da região, de trabalho, de órgãos públicos, né, como que você faz a obtenção de um CPF, como que você faz a obtenção de um documento da Segurança Social, que é o INSS no Brasil. Enfim, os primeiros dias, o primeiro mês, eu poderia dizer assim, ele foi muito para organizar toda essa parte burocrática, assim, de documentação, já estando aqui. Então, essa minha amiga voltou pro Brasil. E aí, bicha, era eu pela Catarina e Deus por nós. E eu já tinha passado por essa experiência de morar sozinha no Brasil, mas é diferente, né? Você tá num país que não é o seu, num lugar onde não tem a sua família e não tem mais um amigo pra você ligar e vir te socorrer. Tem certas coisas que você tem que passar sozinho. Ao mesmo tempo que é libertador, é cansativo, é exaustivo. O primeiro mês ele foi bem difícil, mas depois de um tempo que você começa a entender a dinâmica das coisas, que você já não fica mais na dúvida de como funcionam as coisas no país, de como funcionam as coisas no trabalho, encontrar ali coisas que você gosta e inserir essas coisas na sua rotina, eu acho que você começa a aproveitar mais, né, da experiência. Uma das coisas que eu fiz logo que eu cheguei aqui foi me inscrever na academia, porque era uma coisa que era importante pra mim. Fazendo academia, fazendo um exercício físico, eu ia cuidar da minha alimentação, eu ia prestar mais atenção em mim, no meu corpo, na minha saúde. Isso foi uma das coisas que logo no começo eu já estabeleci como algo que de fato era importante pra mim, eu não abriria mão. Então, conforme eu fui encontrando essas coisas ali no meio da rotina e no meio de toda essa experiência nova e me fizessem passar por essa experiência de uma forma um pouco mais natural, se é que dá pra chamar uma experiência maluca dessa de natural, mas coisas que realmente me traziam essa sensação de que eu estou vivendo uma vida aqui. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha rotina. Isso era muito importante. E aí, aqui estou eu, 6 meses depois. Hoje eu já tenho a minha autorização de residência. Esse é um ponto muito importante também, que depois a gente pode falar mais, porque não é só o processo de obtenção do visto. Depois do visto, você tem que transformar esse visto numa autorização de residência. Existem alguns processos aí por trás disso que eu acho válido de serem mencionados aí com mais detalhe, num outro vídeo, talvez. Me digam aí se vocês se interessam por esses pormenores. Hoje, 6 meses depois, eu tenho a minha autorização de residência, eu já voltei pro Brasil uma vez para visitar, para passar Natal e Ano Novo. Já viajei recentemente, meu namorado veio pra cá, passou um mês aqui. É um outro assunto também que eu acho que dá pra falar bastante também, pra abordar. Então, depois de 6 meses, eu posso dizer que qualquer brasileiro que migra para outros países da Europa vão se identificar. A questão da segurança mesmo, viver sozinha num país que você não conhece e ainda assim não ter medo de sair na rua. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente volta, né, para nossa realidade no Brasil, é muito diferente. Eu acho que essa de longe é uma das melhores sensações, você se sentir livre para ir e vir, para sair, para voltar a hora que você quiser. Isso é muito importante. Outro ponto que eu acho que dá para falar já agora, assim, é sobre a facilidade de você comprar coisas, o poder aquisitivo, poder de compra aqui é muito diferente. É claro, eu preciso também ser responsável e dizer que a minha realidade é bem diferente de muitos imigrantes brasileiros aqui. Como eu falei no começo do vídeo, eu vim pra cá com um trabalho na minha área, mas ainda assim, eu acho que quando você coloca aí na questão, né, da qualidade de vida, a segurança, a sua liberdade, eu acho que tudo isso pesa bastante. Por outro lado, não tem
tem dinheiro no mundo que pague você estar com a sua família, né? Com as pessoas que você ama. A vida do imigrante, ela é um pouco solitária. Claro que você faz amigos. Eu trouxe amigos, mas nada substitui o amor e o carinho dos seus amigos mais próximos e da sua família. Principalmente quando você é muito apegado. Eu acho que esse é um ponto, assim, pra levar em consideração. Não é um Uber que eu vou pegar e que eu vou chegar na casa dos meus pais em 1 hora mais. Isso pesa um pouco, mas eu acho que esse é um pouco do resumo. Não sei se ficou confuso, gente. Eu tentei começar pelo começo, eu sinto que eu dei muitos detalhes do começo, mas acabei passando muito rápido. Se vocês ficaram com dúvidas, se vocês têm curiosidades sobre algum ponto específico que eu passei muito rápido, que eu não falei muito detalhadamente, deixa nos comentários, porque a ideia daqui pra frente é eu compartilhar mais com vocês como que é o meu dia a dia, como que é a minha rotina aqui, como que é trabalhar aqui. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte aí. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo da Catarina. Tchau!